Olá, muito bom dia a você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Está no ar o nosso boletim de clima e tempo. E lembra aquela previsão de clima seco para grande parte do país, inclusive o sul do Brasil, está se confirmando e deve se alongar aí até o final do mês. Quem traz mais detalhes para a gente do que está acontecendo é a Amanda Souza, meteorologista lá da Meteored BR. Já está aqui com a gente. Seja bem-vinda, viu, Amanda? Obrigado por estar aqui com a gente, ajudando a gente a entender um pouquinho dessa questão aí, né, que influencia o clima. Principalmente porque agora não teremos chuva e teremos temperaturas em elevação. Conta mais pra gente o que está acontecendo, Amanda. Seja bem-vinda. Bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, um bloqueio atmosférico, nada de chuva e junto também uma intensa onda de calor. Estamos em pleno inverno e temperaturas de quase 40 graus estão previstas para o centro-norte do Brasil. Então são grandes preocupações para o agro brasileiro, principalmente com relação a índices de água disponível no solo, o baixo nível dos reservatórios até para irrigação. Então são atividades que precisam dessa chuva acontecendo e já temos um longo período de estiagem, inclusive em áreas do Brasil Central, já tem cidades, né, áreas produtoras importantes que não têm registro de chuva há quase 3 meses consecutivos. Então, realmente, já se espera um clima mais seco durante essa época do ano, mas a chuva está cada vez mais escassa, mais irregular, e isso traz preocupações, traz prejuízos para o desenvolvimento das lavouras. Então, nesses próximos dias, esse tempo muito seco vai continuar e como você já adiantou para o pessoal, isso deve se estender até o finalzinho do mês de julho. Então é uma grande preocupação, não só em áreas do Centro-Oeste, por exemplo, que a gente vem acompanhando, né, com esse tempo mais seco, mas em grande parte do Brasil, esse tempo seco vai continuar, vai ser o destaque e vamos mostrar aqui também como é que fica o comportamento das temperaturas. Então a gente já abre aqui, Alex, o primeiro mapa nosso que mostra o volume de precipitação esperado até meados da próxima semana, ou seja, até quarta-feira que vem tem essa condição de pouquíssima chuva nos extremos do Brasil. Então notamos que tem uma chuva prevista aqui no extremo norte brasileiro, principalmente áreas aqui entre o noroeste do Amazonas, em Roraima, volumes que podem até passar dos 50 milímetros até a quarta-feira que vem, mas isso acontece de forma muito pontual. Enquanto isso, na maior parte do território brasileiro, notamos a ausência da precipitação prevista. Então, não tem previsão de chuva pelo menos até a quarta-feira que vem. Então, grande parte do Brasil com tempo realmente muito seco, com maior predomínio do sol, pouca presença de nebulosidade. Isso abre margens também para uma maior influência de uma intensa onda de calor que se instala também principalmente sobre o centro-norte do Brasil. Eu até coloquei já o mapa aqui para a gente entender a máxima prevista hoje à tarde, inclusive, já muito calor na maior parte do Brasil. Notamos em todas essas áreas em vermelho do mapa as maiores temperaturas e temos até uma diferença que chama a atenção. Como o Brasil é muito grande, temos aí diferentes cenários. Boa parte da região sul do Brasil e até áreas do centro-oeste ainda estão sob efeito de uma massa de ar frio, aquela intensa que aconteceu na semana passada, derrubou as temperaturas de forma muito expressiva. Então, hoje à tarde, né, apesar desse tempo firme, apesar do predomínio do sol, a temperatura ainda não sobe muito. Então, por exemplo, aqui na faixa leste do estado de São Paulo, no sul de Minas Gerais, máximas hoje à tarde ainda aí na casa dos 20 graus. No entanto, em todas as áreas em vermelho, chamando a atenção para o centro-oeste, para a região norte, também para o nordeste, as temperaturas estão muito mais elevadas, né? Chegando já à casa de 36, 37 graus hoje à tarde, e esse cenário vai persistir nos próximos dias. Então, com a intensa onda de calor, a tendência é que essa temperatura no centro-norte do Brasil fique cada vez mais elevada. E claro que no sul, no sudeste, vai subindo também de maneira gradual nesses próximos dias. Então, o frio vai perdendo a sua intensidade, a massa de ar frio perde espaço.
Inclusive, nesta sexta-feira, o centro, né, de alta pressão atmosférica que está associada a essa massa de ar frio já está indo embora para o Oceano Atlântico. Então, a tendência é que nessas áreas também do sul e do sudeste, a temperatura suba daqui para frente. Mas o que vai chamar a atenção, claro, é essa intensa onda de calor sobre o centro-norte do Brasil. E isso traz maiores preocupações. Por quê? Não está chovendo. Então, os índices de água disponível no solo já estão baixos. E com essa temperatura muito elevada, essa umidade diminui ainda mais rápido. Então, uma grande preocupação é essa combinação de um calor fora de época e também esse tempo muito seco previsto durante essa segunda quinzena de julho. Esse é o cenário que os produtores rurais devem enfrentar no decorrer dessas próximas semanas. Inclusive com risco de queimadas, né? Daquela história das queimadas voltarem, né, Amanda? Exatamente. Já é comum um aumento expressivo durante essa época do ano, né, desse número de queimadas, mas com essa intensa onda de calor, isso pode aumentar nos próximos dias. Então, ainda vamos monitorar essas áreas produtoras. Tem muitas áreas secas, a vegetação muito seca, principalmente as áreas de pastagens, é uma preocupação também com relação à criação de gado. Então, tem essa preocupação com o aumento de queimadas e queimadas que podem se alastrar rapidamente. Então, o produtor pode perder o controle ali daquelas queimadas. Isso pode atingir lavouras, pode atingir as fazendas, então é uma grande preocupação. Agora, diferente de todo esse calorão que a gente tem falado, Alex, ainda tem aquela temperatura baixa que está insistindo em áreas do sul e partes do sudeste. Então, por exemplo, amanhã cedo, né, na próxima madrugada, ainda tem um pequeno potencial de geadas na região sul do Brasil. Então, ainda Ah, é? temos temperaturas aqui na casa de 4 graus na região serrana, né? Essas áreas em verde do mapa, isso se estende desde a Serra do Rio Grande do Sul até o sul de Minas, tem temperaturas baixas, mas por enquanto ainda tem esse potencial aqui de geadas isoladas em regiões mais serranas, principalmente na Serra de Santa Catarina. Para as áreas produtoras, apesar do friozinho continuar ainda nesses próximos dias, principalmente até o começo da semana que vem, não tem aquele potencial, nada que deva preocupar muito com relação à geada que atinja áreas produtoras. Mas ainda teremos sim essa temperatura um pouquinho mais baixa até o início da semana que vem nessas áreas em verde do mapa, e aí vai em contrapartida todo esse calorão que a gente tem alertado. Então, realmente muitos cenários distintos acontecendo no Brasil, Alex. O calor volta então para o sul do Brasil na próxima semana, Amanda? Exatamente. A tendência agora é de uma gradual elevação das temperaturas. Então, além de diminuir esse potencial de geadas a partir da semana que vem, a temperatura vai subindo e aí vai chamar atenção também as temperaturas mais elevadas com a instalação dessa onda de calor. Então, a temperatura volta a ficar bastante elevada também no sudeste, também no sul do Brasil. Muito bom. Agora, quando voltam as chuvas, hein, Amanda? Pois é, isso que eu vou mostrar agora, Alex, com relação a esse cenário. Quando é que o cenário muda, né? O produtor fica preocupado, já alertamos ele que até o finalzinho de julho não tem condição de chuva em praticamente todo o Brasil. Então a gente já trouxe aqui, por exemplo, uma tendência de quando esse quadro pode mudar e se ele vai mudar de fato. Então temos aqui, por exemplo, o modelo europeu ECMWF que traz uma tendência de mudança nesse padrão de chuvas. Então temos, por exemplo, nesse primeiro mapa aqui, a anomalia de precipitação negativa e praticamente todo o Brasil chamando atenção, principalmente aqui para áreas do centro-sul, ou seja, uma chuva realmente muito escassa. E isso vai perdurar até o finalzinho do mês de julho. A tendência, no entanto, é que isso mude logo na virada do mês de julho para agosto. Então, já temos nesse segundo mapa, aqui de 29 de julho até 5 de agosto, uma mudança de padrão expressiva, ou seja, já não tem mais essa projeção de anomalia negativa de precipitação, que são essas áreas em laranja do mapa, e aqui já começa uma chuva a ficar mais dentro da normalidade, até levemente acima, o que mostra que nesse período já tem uma projeção
da quebra do bloqueio atmosférico e do avanço de instabilidades, como, por exemplo, frentes frias. Nota-se que essa chuva deve ficar ainda mais expressiva em áreas costeiras, mas já vai ser o suficiente para melhorar o quadro, principalmente aqui no centro-sul do Brasil, logo na virada do mês. Mas a tendência desse modelo é que nesse período entre 5 e 12 de agosto é que haja maior umidade concentrada aqui entre o sul, sudeste e até partes do centro-oeste. Então, especialmente Mato Grosso do Sul, até no sul de Goiás, né, volta essa condição de chuva um pouco mais organizada. Vai ser um episódio mais isolado? Vai, né? A tendência ainda é sim de pouca chuva no mês de agosto, mas comparando com o mês de julho, a tendência é que seja um quadro um pouquinho mais favorável, né? Um pouquinho menos preocupante, digamos assim, para o produtor rural, porque tem essa projeção de uma chuva. É uma tendência, é Nós vamos ver. importante a gente acompanhar, né, as próximas simulações desse modelo, mas já é uma tendência aqui um pouco mais animadora em boa parte do centro ou sul do Brasil e principalmente chamando atenção para o estado de São Paulo. Olha como essa umidade, né, as áreas em verde do mapa estão bem localizadas sobre o estado de São Paulo, então nota-se aí que já na primeira quinzena de agosto pode haver uma melhora no quadro aí da umidade no solo, principalmente nessas áreas aqui do sudeste, Alex. Agora, Amanda, isso não significa que pode sair plantando, né? Não é ainda uma volta da chuva, certo? Certinho, exatamente isso. Por quê? A gente ainda acompanha esse modelo, por mais que seja uma tendência aqui de que comece a melhorar um pouco, ou seja, já mostra que tem uma maior chance de chuva para o mês de agosto, mas é muito diferente da gente falar que já vai ser uma chuva regular, que vai ser já um retorno das precipitações. Ainda é muito cedo para isso. E principalmente, por mais que tenha essa chuva aqui entre 5 e 12 de agosto, já no próximo período, de 12 a 19, já notamos que diminui de novo a umidade. Claro que não volta para o quadro completamente seco dessa segunda quinzena de julho, mas vemos que não há uma tendência de continuidade dessa umidade concentrada aqui sobre o continente. Então, ainda é muito cedo para começar a plantar de novo, porque ainda há muita irregularidade, uma má distribuição das precipitações. Então, o solo já está muito seco. Por mais que esteja essa chuva acontecendo aqui de 5 a 12 de agosto, não vai ser uma chuva suficiente de reverter o déficit hídrico ainda. Então é pouca chuva comparado a tudo isso que está acontecendo para trás. Então ainda não vai ter aquele índice de umidade no solo realmente relevante para que o produtor comece a plantar alguma coisa. E depois também ainda é muito cedo para a gente falar desse retorno do quadro mais úmido, né? Dessa continuidade das precipitações. E principalmente com a demora de instalação do Laninha, o cenário ainda está muito irregular, ainda muito diferente do que o produtor precisa ter aquela certeza para começar a plantar. Então, ainda temos essa neutralidade no Oceano Pacífico, ainda vamos falar sobre isso, que o fenômeno está demorando demais para acontecer, para chegar de fato o Laninha. Então, isso pode atrasar ainda mais as chuvas. Essa chuva, né, do próximo período úmido, a chuva da primavera, como a gente diz, ainda pode atrasar, então o retorno da umidade suficiente para começar o plantio, isso também é uma grande preocupação nessas próximas semanas, nesses próximos meses, porque o Laninha ainda está demorando demais para acontecer. Eu até trouxe o gráfico aqui da NOAA para mostrar que a partir desse trimestre de agosto, setembro e outubro, sobe para 70% de chance de que o fenômeno se instale de fato. Mas ainda há muita irregularidade, porque as águas ainda não estão frias suficientes, inclusive no Pacífico Central. Na área de ninho 3.4, a temperatura está até positiva. Então, a anomalia de temperatura que já deveria estar negativa, já teria aquela ressurgência de águas, né, mais frias no oceano para que o fenômeno realmente comece a se instalar, não está acontecendo, não está se concretizando. Então, por mais que tenha 70% de chance desse laninha acontecer nesse trimestre, agosto, setembro, outubro,
Isso pode atrasar mais, isso pode ainda demorar, e mesmo que o fenômeno comece até o final desse ano, ainda vai ser de fraca intensidade. Então ainda tem muita irregularidade pela frente, o produtor tem que ficar muito atento a esse próximo plantio, pensando principalmente já na próxima safra de verão, Alex. Ô Amanda, agora quando a gente tem aí um laninha tentando se instalar, e nesse caso, por exemplo, tem uma demora aí da instalação, a gente vai prorrogando a mudança atmosférica para mais adiante. Tem meses de duração dessa mudança atmosférica quando ela de fato se efetiva? Não existe um padrão, né, de quanto tempo que vai durar essa neutralidade, depois de quanto tempo que vai durar o Laninha, não tem um padrão. E é isso que está deixando, né, essa irregularidade, essa incerteza ainda nas simulações dos modelos climáticos. Então, por mais que tenha nessa tentativa de instalação do Laninha, principalmente já nesse próximo trimestre de agosto, setembro, outubro, não tem nada certo ainda. E isso mantém principalmente o padrão de irregularidade de chuvas mal distribuídas, de chuvas que podem acontecer em um período, depois não se sustentam. Então é essa a preocupação, porque não tem aquela continuidade da umidade suficiente para que o produtor fique tranquilo ali, aquela umidade suficiente para começar um bom plantio. O Laninha ele influencia só as chuvas ou o calor também, as temperaturas também, Amanda? O calor também, porque em anos de laninha espera-se temperaturas mais amenas. Então, essa intensa onda de calor, por exemplo, que chega agora, já não era para estar chegando se tivéssemos um laninha. Então, como o fenômeno está demorando para se instalar, abre margens para essas intensas ondas de calor acontecerem fora de época, né? Em pleno inverno, estamos falando aí de temperaturas de 40 graus. Então, realmente, sem a chegada do Laninha, esse calorão todo, que também é prejudicial para as áreas produtoras, ele vai se prolongando também nesses próximos meses. Muito bem. Amanda, temos aqui. Você quer mostrar mais algum mapa, algum gráfico, enfim? Vamos às perguntas. Vamos às perguntas então. A pergunta do Crislânio Lobo de Barros. Ele é lá de Brumado, sudoeste baiano, Brumado sempre presente aqui com a gente, e ele gostaria de saber quando eles terão as primeiras pancadas de chuvas lá na região dele. Dá para saber ou dá para prever isso, Amanda? Dá para ter uma tendência, né? Por enquanto isso não vai acontecer, o cenário ainda realmente de seca e muito calor, e isso ainda deve se prolongar no decorrer dessas próximas semanas. Existe aí uma tendência de que as chuvas comecem a retornar a partir do finalzinho de setembro, né? De maneira um pouco mais espalhada pelo Brasil, chegando até o interior aí da Bahia, mas de modo geral ainda um cenário muito incerto de acontecer. Por enquanto, o que o produtor tem que trabalhar é realmente com essa seca e com as temperaturas elevadas. Luciano de Souza diz que está ligado aqui na nossa conversa. Ele é lá de Confresa, no Mato Grosso, e pergunta sobre a situação do clima por lá. Exatamente. Mato Grosso vai seguir principalmente com esse alerta da intensa onda de calor, gerando temperaturas acima dos 35 graus. Não tem previsão de chuva tão cedo para essa região, então o cenário ainda também bastante crítico com relação à seca e a calor extremo. Você falou de algumas regiões com 3 meses, quase mais de 90 dias aí sem chuvas, é isso mesmo, Amanda? É normal isso? Exatamente. Por mais que estejamos, né, na época mais seca do ano, tem chamado a atenção que não tem chovido nada. Então, são muitos dias consecutivos sem registro de nenhuma gota de chuva sequer. Então, isso é o mais preocupante. Porque, por mais que o inverno seja mais seco, ainda tem uma chuva ou outra, né? Digamos que a climatologia, o volume esperado durante o inverno, claro que é bem menor comparado à primavera, ao verão. Mas o que está acontecendo é que está muito seco, realmente extremamente seco, e há quase 90 dias, né, há quase 3 meses, não chove em áreas aí, principalmente do centro-oeste. Muito bem. O Renato Makinski, bom dia, ainda teremos geada no Paraná? Fernandes Pinheiro é a região dele ali.
Bom, por enquanto, nesses próximos dias, o risco já foi embora, né? Já diminui esse potencial de geadas, porque a temperatura já começou a subir de maneira gradual. Então, por enquanto, não tem potencial de geadas. Agora, como a gente acompanhou nos últimos mapas, ele mostrando a tendência de mudança no padrão que volta a chover, né, na região sul do Brasil em agosto, no finalzinho, né, nas últimas 2 semanas de agosto, a gente já espera assim também uma chegada de uma nova onda de frio. Por quê? Rompe o bloqueio atmosférico, consegue avançar a frente fria e atrás dela, claro, vem uma massa de ar frio. Então, sim, o modelo europeu já está projetando temperaturas baixas de novo, principalmente para o finalzinho de agosto, e isso pode chegar ao estado do Paraná. Muito bem. Então, temos aí a resposta ao Renato Makinski. Temos também a participação do Zé Natal aqui. Bom dia a todos, bom dia para você também, Zé Natal. Obrigado pela participação. Gustavo Gomes também dando bom dia dele aqui, perguntando quando a chuva vai chegar para o Nordeste goiano, Amanda. É uma região que ali está difícil também, né? Muito difícil e não vai chegar tão cedo. O produtor precisa realmente trabalhar com esse cenário de seca, de muito calor. Não tem projeção de chuva nenhuma por enquanto para essas áreas do estado de Goiás. Muito bem. Pessoal que está acompanhando a gente pelo chat do YouTube, meu muito obrigado pela participação, pelas perguntas. É sempre importante essa interação, principalmente para a gente poder sintonizar o que o internauta está querendo saber aqui com o que a gente está falando também. Obrigado a todos, lembrando a vocês que façam sua inscrição aí no canal oficial do Notícias Agrícolas no YouTube, não se esqueçam de deixar o like, o joinha aí pra gente e, claro, acione o sininho para sempre que a Amanda estiver aqui ou outro especialista falando de outro tema, enfim, você possa interagir com a gente também, tirando suas dúvidas, fazendo aí suas perguntas sobre o tema. E a Amanda Souza, meu muito obrigado mais uma vez, viu, Amanda, pela disponibilidade de estar aqui com a gente e sempre atualizando aí clima e tempo de uma forma bastante importante aí, que vai ajudar e orientar o produtor nas atividades do dia a dia dele lá na fazenda. Volte sempre, Amanda. Muito obrigada. Ótimo final de semana a todos vocês. Muito bem. Tá aí Amanda Souza, meteorologista da Meteored BR, aqui com a gente, alertando para a continuidade, portanto, dessa condição seca e quente, onda de calor, inclusive, pegando aí toda a metade norte ali do país, o centro-norte do país, onde a situação pode buscar temperaturas de até 40 graus, alertou a Amanda aqui para a gente no Notícias Agrícolas. As chuvas também deixam de acontecer no sul do Brasil, teremos pelo menos até o final do mês uma tranquilidade aí em relação às chuvas e aos poucos as temperaturas também vão subindo lá para o sul do Brasil. Nesse final de semana ainda tem risco de geada, principalmente ali nas serras gaúcha e catarinense. Segundo a Amanda, as geadas não devem acontecer em campos de produção, mas nas serras ainda temos temperaturas baixas que justificam a possibilidade de geadas por lá. Enfim, são as condições de clima e tempo e a gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Notícias agrícolas e informação agro relevante e conectada.